29. Regressor Instruction. Capítulo 141. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Era o mesmo dia de sempre. Claro, esse não foi o caso para os outros. Afinal, uma das maiores guildas de Celia havia desaparecido instantaneamente, então eu sabia que a possibilidade de um tumulto era provável. Lindell Bailey também foi ativo em lidar com a história, então onde quer que alguém fosse, o tópico da discussão seria sobre Ito Souta e a Guilda Yamato. Todos os membros da Guilda Yamato também foram executados no mesmo dia em que Ito Souta morreu. O pessoal do Papa, junto com Yozora, Cisne e Red, tinha feito seu trabalho, e toda a Celia simplesmente os assistia fazer isso. Claro, nem todos morreram. Claro, alguns tiveram suas vidas poupadas, mas eram poucos. A maioria dos membros dedicados a Ito Souta acabou morrendo. Foi um resultado desastroso, simplesmente por estar do lado errado. Não fui capaz de testemunhar a cena sozinho e, portanto, não sabia a situação exata. No entanto, eu sabia que isso me colocava em uma posição vantajosa. Eu poderia construir a minha reputação e a da Shaira, ligeiramente abalada com o incidente terrorista de Lindell, e também Vagan ia poder tratando com os membros do Papa. A aliança entre nossas três guildas e a Yozora também foi uma grande conquista. Isso causou grande repercussão no Sacro Império, e todos tinham que admitir que era a primeira vez que isso acontecia. Embora as duas cidades livres mantivessem um relacionamento confortável, esta foi a primeira vez que houve uma aliança tão próxima. Isso mostrou a bela imagem de guildas de duas cidades diferentes cedendo uma à outra. Claro, esse não foi o único caso a acontecer. E então, você vai se tornar um padre? Provavelmente. Quem sabe? Houve também o caso de um homem livre ganhando um título oficial concedido pelo Papa. Esse homem livre era, claro, eu. Ah, que lindo! Eu sabia que ganhar uma posição era uma boa possibilidade, mas nunca pensei que alcançaria uma posição melhor do que o que havia inicialmente pensado. Receber o título de bispo honorário, que era considerado do mesmo nível que arcebispo, parecia muito exagero para mim. Se alguém fosse comparar esta posição com as posições dentro de uma família real, teria o mesmo poder que um conde. Eu seria bem tratado, independentemente da igreja que frequentasse, pois agora era conhecido como o bispo honorário da deusa Benigore, uma deusa considerada uma das melhores entre os poucos deuses que existiam neste mundo. Era incrível, só de pensar nisso. Quando recuperei o juízo após um tempo, porém, notei o rosto pálido e preocupado da Jungayan. Eu senti como se eu soubesse o que ela estava preocupada, e seria apenas certo para mim esclarecer as coisas antes que o problema piorasse. Você não precisa se preocupar. É só um cargo honorário. Não vem com nenhuma responsabilidade, só direitos. Eu não tenho que assistir às reuniões de oração, e não tenho que responder ao Papa. Ah! Claro, casamento e namoro também são possíveis. Ah! Como esperado, parecia que esse era o problema. Essa tinha sido a preocupação da Jungayan. Ao contrário dos padres da Cidade Livre, o casamento era tabu para aqueles que serviam a deusa de Benigore. No entanto, isso não parecia se aplicar ao bispo honorário do povo livre. Há condições para que eu possa distribuir vinho sagrado periodicamente, mas não há outras restrições. Também não é uma entrega gratuita. Pelo contrário, é bom porque posso ganhar dinheiro. Você está certo. É tão bom estar perto da igreja. Especialmente no Sacro Império. O que exatamente há de tão bom nisso? Tem muitas coisas. Em primeiro lugar, o mais óbvio é o tratamento que receberia. Ah! Eu sou considerado um dos mais altos neste momento. Se você pensa em ser o Papa, o Cardeal, o Patriarca e o Arcebispo, faz sentido, certo? Claro, existem cargos como diretor da Inquisição ou comandante dos Cavaleiros Sagrados encontrados no meio, mas as fileiras dos grupos armados do lado do Papa só vêm em segundo lugar. Entendo. Sim. A posição de bispo honorário pode ser considerada a mesma que a posição de arcebispo. Então, isso é realmente alto. Os direitos que acompanhavam o título ainda não era muito distinto, mas eu senti que seria o suficiente para mover os inquisidores hereges e cavaleiros sagrados. Basicamente, eu poderia usá-los à minha disposição se alguma vez me deparasse com um problema. Embora isso não tenha alcançado de tê-los me acompanhando em masmorras e coisas semelhantes,
O fato de que eu poderia buscar sua ajuda ou apoio caso ocorressem disputas externas já era mais que suficiente. Se eu puder subir para o posto de cardeal. Se o fosse, os 3 templários em posse do lado do Papa iriam assim que ocorresse perigo. Ainda não confirmei com meus próprios olhos, mas como eram os monstros dos quais o lado do Papa tanto se orgulhava, seriam pelo menos semelhantes ou melhores do que Shai-Ra e Victor Art. Eu vou chegar lá em breve. Como eu era um cidadão livre, pode ser difícil me tornar um cardeal sacerdote, mas tudo pode acontecer. Enfim, quem saberia que eu teria uma posição semelhante à do arcebispo agora? Se surgisse a oportunidade certa, sei que conseguirei a posição. Em conclusão, o que obtive foi várias centenas de vezes melhor do que ganhar o título de nobre do reino, que era apenas superficial. A verdadeira nobreza não estava do lado do imperador, mas do Papa. No entanto, isso não significa que o imperador deva ser considerado muito abaixo. Porque ganhei muito com ele também. Primeiro, como Victor Art havia dito, o Castelo Real me deu um grifo, um branco um pouco diferente da Shai-Ra. Eu senti como se eles tivessem me dado enquanto pensava em minha posição como bispo honorário, já que a religião era um símbolo de pura. Eu tinha examinado o grifo para ser de um tamanho adequado para ser chamado de adulto. Era menor que o da Shai-Ra, mas podia voar sem nenhum problema. O orgulho me enchia toda vez que eu olhava para ele. Parecia possuir um carro estrangeiro caro. Na verdade, considerando o alto valor do grifo neste mundo, ele era incomparável aos produtos produzidos em massa em uma fábrica. Oh! Quem teria pensado que quando eu viesse aqui, iria conseguir um grifo? E não apenas um. Eu tenho 2. Tinha sido propriedade do próprio Intussolte e era o que eu mais queria. Eu só tinha que espalhar boatos sobre o desejo, e naturalmente o obtive. A razão pela qual eu o queria era óbvia. Eu não posso simplesmente esquecer Sung. Era um presente perfeito para o meu mestre da guilda, que ainda estaria sofrendo na guilda. O negro era definitivamente um homem. Meu grifo era uma mulher, então talvez eles fossem um bom par. Poderíamos até produzir outro grifo no futuro, se possível. Embora fosse teoricamente impossível, achei que ainda valia a pena tentar. No geral, eu estava feliz. Ah, opa! O cardeal Bazel está aqui. Ah, tudo bem. Vê-lo vindo até aqui quando eu estava prestes a sair revelou que ele certamente gostava de mim. Mesmo que tenhamos conversado a noite toda ontem à noite, eu estava grato por ele ter aparecido assim. Posso até ver os outros correndo bem atrás dele. Havia a duquesa Caterina Maleongai, a condessa Elise, a arcebispa Jessica, diretora da Inquisição Helena. Claro, o cardeal Bazel I. Seu rosto mostrou seu descontentamento por eu ter ido embora. Você ainda não saiu, bispo honorário Lei Keelong. Ah! Isso porque a rainha mercenária ainda não chegou. Ah! Espero que o cardeal Bazel me leve embora. Oh! O bispo honorário Lei Keelong sempre parece ser bem-humorado. Ah! Estou muito grato por você ter vindo me ver partir tão cedo de manhã. Mas o bispo honorário Lei Keelong que está partindo, então é claro que tenho que me despedir de você. Estou preocupado que este velho esteja segurando você demais. Não. Eu também gostei muito. Eu te vejo novamente em breve. Cardeal Bazel. Certamente foi interessante ver o cardeal Bazel segurando minha mão com força. Em seus olhos havia o tipo de confiança muito grande que ninguém ousaria alcançar. Se este homem se tornar o próximo Papa. Com esse pensamento em mente, segurei sua mão com a mesma força. Claro, o cardeal Bazel não foi o único que não queria que eu fosse embora. Lei Keelongnin. Oh, duquesa Caterine. Me desculpe, eu cheguei em um momento um pouco ruim. Parece que você não gostou da reunião social. Não. Na verdade, eu estava um pouco ocupado antes, mas os últimos dias foram muito divertidos. Foi muito emocionante conhecer e conversar com as pessoas a quem você me apresentou. É tudo graças a você, duquesa Caterine. Até Maleongai estava chorando, por incrível que pareça. O que há de errado com essa? Ela me fez lembrar da Yuno Kazugano, que eu havia deixado há 2 dias. Ela chorou para mim antes de partir para Célia. Tive de prometer que veria ela uma vez por mês, o que mal acalmou. Claro, eu entendi seus sentimentos. Doeria continuar vivendo separado de mim. No entanto, eu não poderia levar Yuno Kazugano para Lindell,
pois ela tinha mais trabalho a fazer para mim em Celia. Sniff. Sniff. Parece que Ma Liong-ai está muito triste. Ou. Ele lê Qilong. Você deve voltar. Sim, Ma Liong-ai. Claro, vou te visitar. Eu virei o mais rápido possível, então você não precisa ficar triste. Com dessa Elise também, com certeza vamos nos encontrar de novo. Sim. Vou visitar a arcebispa Jessica e a diretora da Inquisição Helena também. Sim. Bispo honorário Lei Qilong. Também iremos visitá-lo em Lindell. Isso seria uma honra. Havia muitas pessoas além deles que haviam chegado, e foi difícil despedir-se um por um. Embora estivesse focado principalmente naqueles que ocupavam uma posição elevada na sociedade, sabia que tinha que valorizar cada um. Cada um desses aqui tinha seu próprio conjunto de redes e conexões que eu certamente poderia usar. Eu não poderia jogar ninguém fora. Gerenciar uma rede humana certamente era difícil. Embora eu sentisse que tinha me tornado uma pessoa popular, bem, é um pouco cansativo. Não pude mostrar minha exaustão, no entanto. Se esta é a sua primeira vez pilotando um grifo, o lado do Papa vai mandar um piloto para você. Ah, obrigado pela oferta, mas tudo bem, Cardeal Bazel. Eu já voei no céu algumas vezes e me senti bem. Acho que Deus me ajudou com antecedência. Se você é um bispo honorário Lei Qilong, isso é mais do que provável. Isso é um grande elogio, Cardeal Bazel. Quando achei que estava ficando chato, Shai-Ha e Victorat chegaram com Grifon. Eles pararam para cumprimentar a todos também. Depois de olhar para mim, Shai-Ha não pôde deixar de sorrir. Podemos ir, querido? Sim, Ei-Ha. Obrigado a todos. Você é sempre bem-vindo aqui, Bispo Honorário Lei Qilong. Ah, muito obrigado. Enquanto eu subia nas costas do meu grifo, Jungaian ocupou um lugar atrás de mim. Shai-Ha foi em seu grifo e, em cima do grifo muito solta, sentou-se um executivo da rede. Parece que ele seria o motorista atual no caminho de volta. Após um leve aceno de cabeça, o grifo lentamente começou a bater suas asas. Eu estou voltando para casa. Conforme o cenário ao meu redor mudou, o lugar que eu pensava ser minha casa também mudou. Senti uma mistura de alívio e decepção. Eu queria ver minha família de volta em casa. Não, ao invés disso, eu estava curioso sobre a reação de Yunsung. Yunsung. Estou indo. Regressor Instruction capítulo 142. Eu estava ansioso para voltar para casa. Foi divertido ficar na cidade, mas agora eu sentia falta da guilda mais do que qualquer coisa. Ah! Claro, eu estava com medo do estresse do trabalho que se aproximava, mas sabia que já estaria resolvido até certo ponto. Pensar em Kim Yeon, Park Jung-ji, Park Deok-gu, por quem Wang Jeong-jeon estava apaixonada, bem como outros membros do que poderia ser dito como uma equipe administrativa competente e trabalhando duro me fez sorrir. Comecei a me perguntar como todos estavam se saindo, Kim Sunga Park Deok-gu, Sun Yeong e até mesmo a pequena Kim Hee. Embora eu sentisse falta de todos, pensei mais nos membros do nosso partido. Pareceu que havia me apegado a eles. Não seria ruim sair em grupo quando eu voltasse. Vamos para a masmorra. Pode até não ser ruim viajar para Celia com o grupo. Claro, eu não sabia se todos teriam tempo para isso, mas provavelmente poderia convencê-los a tirar um tempo para relaxar. Enquanto isso, dei ao meu grifo o nome de Itipau. NT, vou deixar em inglês, em português é estranho VKKK. Não havia nenhuma outra razão para seu nome além de sua cor óbvia. Embora eu inicialmente me sentisse desconfortável em controlar isso, pude ver que agia em consideração a mim. Depois de cruzar uma pequena montanha, finalmente vi a cidade livre de Lindell. Isso significava que estávamos perto. Nós chegamos. Eu finalmente estava de volta. Claro, o lugar a que chegamos foi o local de pouso da rede. Ainda não havia espaço dentro da Azul para acomodar grifos. Infelizmente, Jungaian saiu das minhas costas e saiu do grifo, e eu acariciei a cabeça de Itipau. Croak. É definitivamente um cara fofo. Tudo bem se eu deixar com você por um tempo, certo, Ei-ha? É claro. Leve um outro grifo também. Ainda não há espaço em nossa guilda para acomodar essas crianças. Não é difícil, querido. Por que você não faz uma pausa por uma noite antes de voltar? Não, está bem. Eu deveria passar pela guilda primeiro.
Mesmo. Isso é triste. Vou passar amanhã ou depois de amanhã. Quando eu tiver tempo. Eu tenho algumas coisas para falar com você. Ela parecia um pouco triste, mas eu sabia que ela devia ter outras coisas para fazer. Afinal, ela também estava longe da guilda há muito tempo. Jungai e eu finalmente deixamos a rede. Embora parecesse que já tínhamos partido há algum tempo, Lindell ainda parecia a mesma. Eu ainda podia ver a praça animada com vendedores e pessoas procurando membros do partido, enquanto outros conversavam. Ah, é bom estar de volta. Foi então que vi uma figura estranhamente grande e familiar. Aquele bastardo. Até as costas da mulher ao lado dele eram familiares. Eu não sabia do que eles estavam falando, mas os dois pareciam muito felizes. Ah! Jungaian, que estava ao meu lado, soltou um pequeno som como se estivesse surpresa ao ver quem estava à sua frente. Eu nem precisei explicar. Eu não tinha certeza se os dois já estavam em tal relacionamento, mas eles pareciam muito amigáveis de onde eu estava. Sorrindo, chamei o cara. Ele deu um pulo de surpresa e olhou em nossa direção. Deukegu. Eu podia ver Park Deukegu sorrindo, como se eu fosse alguém que havia morrido, mas depois voltou à vida. Então, sua expressão mudou, distorcida, até, não de uma maneira raivosa, mas de uma maneira que o fazia parecer que estava tentando conter as lágrimas. Agangnin. Seu vigor era como um caminhão de 8 toneladas com a alça quebrada. Era como se um touro estivesse vindo em minha direção. Pensei em me esquivar, mas fiquei tão feliz em vê-lo que fiquei parado. Isso foi um erro da minha parte. Jung Nilin. Quando abri meus braços um pouco, ele parecia um pouco mais comovido. Quando ele me abraçou com força, fiquei na mesma hora sem fôlego. Foda. Eu não deveria ter deixado ele me abraçar. Acho que alguma parte das minhas costas quebrou. No entanto, também dei um tapinha nas costas dele. As pessoas ao nosso redor pareciam confusas com nosso abraço apaixonado, mas Park Deukegu não tinha consciência disso. Esse bastardo. Então ele começou a falar. Jungnin. Você deveria ter me dito que você voltaria. Ah, todo mundo já sabe. Você não viu o grifo voando aqui? Ah, foi você montando aquele grifo branco. Sim. Eu acho que eu vi sobre o sucesso do Jungnin. Uau! Você passou por algum outro momento difícil além desse? Você parece um pouco cansado. Não foi assim. Os últimos dias foram bastante confortáveis. Falando nisso, o jornal disse que você foi incriminado. Você sabe quanto meu coração sofreu? Está tudo resolvido agora. É claro. Era uma história a ser revelada em primeiro lugar. Não foi grande coisa, então não se preocupe. Você não sabia desde que recebeu a carta. Não, claro, eu sei de algo, mas eu realmente não sabia o que estava acontecendo lá, então eu não poderia dizer como as coisas estavam. Eu queria ir, se pudesse, mas toda vez que recebi uma carta. Só pensei que você iria ignorar. Eu estava tão preocupado que não conseguia dormir à noite. Não há nada para rir, Jungnin. Mas Sung se queria ir também. E acontece que esqueci da Ayan. Como você está? Achei isso uma boa notícia. Sim. Deukegu. Estamos indo bem. Não. Não tem que ser assim. Você tem que voltar para a guilda. Todos ficarão felizes em saber que Jungnin está de volta. Em vez disso, o que você estava fazendo aqui com Jeongyeon? Com isso, Park Deukegu hesitou. Uma expressão tímida passou no seu rosto. Ver Wang Jeongyeon corando e se virando revelou que algo realmente aconteceu entre os dois. Em vez de se concentrar nisso, volte para a guilda rapidamente, Kyong-se. É tão bom ver você depois de tanto tempo. Vamos rápido. Ele parecia tão fofo, tentando mudar de assunto. Nesse ponto, eu sabia que o caminho de volta para a guilda não seria entediante. Enquanto isso, Jungai e Wang Jeongyeon pareciam estar se recuperando também. Enquanto isso, continuei a conversar com Deukegu sobre a situação atual da guilda. Como estão Yeong e Ri? Yeong parece ser a mesma todos os dias. E Ri, aquela garota, está crescendo. Crescem de maneira diferente a cada dia nessa idade. Na verdade, como a vejo todos os dias, não sei dizer, mas as outras pessoas da guilda dizem que ela cresceu muito. E ela parece estar ficando mais forte muito rapidamente. Isso.
Você provavelmente ficará surpreso ao ver isso. Ah! Você não parece tão interessado, Youngmin. Não. Já esperava que o crescimento da Henry fosse rápido. Como você está, Deokegu? Enquanto falava, olhei para Park Deokegu com meu olho da mente, avaliando suas estatísticas. Não era tão impressionante porque eu já tinha visto estatísticas mais monstruosas, mas seu progresso parecia estar indo bem, verificando a janela de status e níveis de talento do jogador Park Deokegu. Nome: Park Deokegu. Título: nenhum. Você deveria tentar um pouco mais. Idade: 23. Disposição: entusiasta simplesmente ignorante. Classe: escudo de aço, raro, estatísticas: força, 67. Potencial de crescimento: heróico ou superior. Agilidade: 34. Potencial de crescimento: raro ou inferior. Vitalidade: 70. Potencial de crescimento: heróico ou superior. Inteligência: 27. Potencial de crescimento: raro ou inferior. Resistência: 71. Potencial de crescimento: heróico ou superior. Sorte: 23. Potencial de crescimento: raro ou inferior. Magia: 22. Potencial de crescimento: normal ou superior. Visão geral: ele está apresentando um crescimento decente devido à alta força, resistência e vitalidade. Estatísticas de resistência e vitalidade acima de 70 se destacam. Eu me sinto mal pela relativa falta de poder mágico, mas se ele se esforçar, ele pode ser capaz de se tornar o melhor jogador. No entanto, ainda sinto muito por suas estatísticas mágicas. A resistência é 71. Isso foi realmente ótimo. 71 não era baixo. Você trabalhou muito, Park Deokegu. Parecia que ele ainda poderia alcançar o resto dos gênios da festa. No entanto, eu sabia que seria uma façanha difícil. Ainda havia uma diferença perceptível entre trabalhar duro e ter um talento natural, mas eu sabia que Deokegu seria capaz de fazer isso. Ah, nada. Eu trabalhei tão duro quanto todo mundo. Mesmo. É o treino normal. Minhas estatísticas aumentaram e tentei visitar os veteranos Vi naquela tempo para aprender muito, mas não acho que tenha crescido tão bem quanto queria. Quanto isso? Tenho mais de 70 resistência e vitalidade, e minha força ainda é 67. Minhas estatísticas de poder mágico não vão crescer, não importa o que aconteça. Você está indo bem. O que? Você está indo bem, então só precisa continuar o que está fazendo até agora. Ah! Você não tem que se comparar com outras pessoas, Deokegu. Se você trabalhar duro como já faz, um dia certamente será recompensado. É bom pensar nisso, mas não se aprofunde muito. Se for muito difícil, venha até mim. Se você olhar as estatísticas dos outros povos livres com os quais começamos, ou das pessoas que não têm escolha a não ser escolher o exército não combatente, você pode entender o quão rápido é o seu crescimento. Agangnin. Seus esforços nunca vão traí-lo. Há uma citação que diz isso. Eu me senti culpado enquanto falava. Eu sabia que aquele esforço traía facilmente as expectativas humanas. No entanto, eu sabia que precisava dizer isso para o bem de Park Deokegu. O homem já estava se sentindo emocionado. De qualquer forma, tudo o que eu pedi está tudo certo. Ah, provavelmente sim. Na verdade, não tenho certeza, mas não acho que a pessoa chamada Kim Yeon, escolhida por você, controle outras tarefas além dela. Isso é uma coisa boa. Bem, é claro, você tem que verificar você mesmo. Youngnin não parecia ter nenhum problema também. Qualquer coisa especial? Ah, não disse isso. Você sabia que há uma nova pessoa aqui? Uma nova pessoa. Parece que Sung-si o trouxe pessoalmente, mas eu acho que já faz um tempo desde que se juntou a Azul. E também muito forte. Ah! Enquanto estava fora, organizou a guilda, tornando-o gerente geral da administração. Sai todos os dias com nosso Yunsi. Eles se dão muito bem. Contra minha vontade, comecei a ficar muito nervoso. É? Não tenho certeza do que dizer. É inteligente e luta bem. Eu sabia que alguém iria me substituir, mas nem pensei que uma nova pessoa viria. Quando Deokegu disse que era próximo a Kim Il-sung, meu coração apertou. Foda-se. Il-sung. Para mim, era natural ficar ansioso. Eu sabia que Kim Il-sung seria capaz de atrair talentos para nossa guilda, mas isso foi antes do que eu esperava. Como amigo mais próximo do Kim Il-sung,
Me senti um pouco inquieto. Foi então que pude ver o próprio homem de longe. Que brincadeira do destino. Ele tinha uma pessoa bem ao lado dele. Eu podia ver Sung sorrindo. Ah! Parece que se veio ao seu encontro. Youngnin. Park Deok-gu me disse ansiosamente, mas não consegui me concentrar em suas palavras. Era óbvio o porquê. Foi tudo por causa de Sung. Qualquer um podia ver que ele estava tendo uma conversa tão agradável. Você nunca riu assim comigo, seu bastardo. Regressor Instruction capítulo 143. Eu me senti extremamente desapontado. Eu não sabia se essa era a maneira certa de expressar isso, mas era como ver sua amada esposa flertando com outra pessoa no seu caminho para casa de uma viagem de negócios. Além disso, eu até havia preparado presentes, então a sensação dobrou. Eu trabalhei muito duro. Até trouxe um grifo para ele. Claro, Sung poderia obtê-lo sozinho em alguns anos, mas fui eu que tornei possível que ele adquirisse um antes. Poucas pessoas possuíam em todo o continente. Seu valor estava além da descrição. Claro, essa não foi a única coisa que eu trouxe para casa para ele. Atualmente, os itens trazidos pelos membros da rede podem ocupar uma pequena sala. Tinha todos os tipos de produtos, incluindo itens de boa qualidade. Eu poderia pegar todas essas coisas como minhas, mas as tinha reservado para Sung. Vendo o sorriso brilhante que ele dirigiu a ela, uma que ele nunca havia me mostrado, não era de se admirar que o desejo de dar o grifo para ele desapareceu. Esse bastardo. Sung já estava acenando em minha direção. Ele estava sorrindo feliz, mas não em um nível que pudesse ser comparado ao sorriso sincero de antes. Mesmo assim, decidi agir naturalmente e acenei de volta. Kyong-si. Ah, Sung-si. Ele não veio correndo como Park Deok-gu, mas caminhou rapidamente e me abraçou, o que me fez sentir um pouco melhor. Mesmo assim, a boneca ao lado dele me incomodava. Eu descobri que você voltou depois de ver o grifo. É bom que eu tenha saído antes. Você não precisava fazer isso. Não. Claro que eu precisava. Kyong-si também deve ter passado por muita coisa. Eu já sabia que você estava envolvido em várias coisas. O que aconteceu com Ito Souta da Guilda Yamato? Ele foi executado, assim como você ouviu. Ele não tinha nenhum buraco para escapar porque havia várias coisas contra ele. Na verdade, eu também queria libertá-lo da pena de morte, mas a vontade do cardeal Basel foi muita. Entendo. Parecia haver uma situação além do que tinha acontecido, mas eu não consegui exatamente descobrir. Enquanto eu falava, a expressão relaxada do Sung não mudou. Na verdade, parecia que estava feliz em saber que Ito Souta morreu. A partir disso, deduzi que o homem não desempenhou um papel positivo no futuro. Considerando a personalidade do Souta, isso era altamente possível. Ele era um cara arrogante e havia tentado um ataque a Lindell. Claro, ele não estaria conspirando para derrubar o Sacro Império tornando-se um adorador de demônios, como mostrei ao cardeal Basel, mas pelo menos ele estava fora do caminho agora. Foi bom tê-lo matado. Você já ouviu falar do Ito Souta? Sim. Se você conversar com muitas pessoas, eventualmente surgirão histórias sobre outras cidades. Só sei que ele era um cara com qualidades ruins. Um boato que havia sido espalhado abertamente antes do caso explodir, então você pode presumir que ele foi punido. Não é algo pelo qual Kyong-se deve se sentir culpado. Eu não me sinto assim, Sung. Pode ser o ponto de partida da traição ao Sacro Império ou da guerra entre Lindell e Celia, mas o importante é que sua morte havia tornado o futuro um pouco mais bonito. O que quer que ele fizesse na primeira linha do tempo não importava mais. Como está Sung-si? Foi sempre o mesmo para mim. Primeiro, eu tive que estabilizar a guilda. Na verdade, quando ouvimos as más notícias, a maior parte do trabalho que Kyong confiou já havia sido concluído. Se Kyong-se não tivesse enviado uma carta dizendo que eu não tinha que vir para o Império Sagrado, eu certamente o faria e ia para lá imediatamente. Não havia nada com que se preocupar. Em vez disso, as coisas correram bem. Não sei se você já ouviu falar, mas desta vez consegui uma posição oficial do lado do Papa. O que? Era porque o cardeal Basel gostava de mim. Recebi uma posição imerecida de bispo honorário. Entendo. Talvez você não tenha ouvido falar em detalhes. Ouvi dizer que já faz um tempo que o lado do Papa deu uma posição oficial a um estranho.
Já se passaram mais de 254 anos. A classificação em si é do mesmo nível que os arcebispos, e há vários benefícios. Isso também ajudará nossa guilda. Ah! Parece que ninguém jamais obteve o título de bispo honorário da primeira vez, ou talvez Kim Il-sung realmente não estivesse interessado apenas nesse tipo de coisa. No entanto, quando mencionei que era do mesmo nível que o do arcebispo, seu rosto começou a se iluminar. Sua reação foi natural. Havia muitos benefícios além de ser capaz de controlar os inquisidores hereges e os cavaleiros sagrados, especialmente quando se tratava da Guerra Santa. O que posso dizer? Eu sou talentoso. Eu não esperava nada parecido. É mais do que eu imaginava. Você fez um trabalho muito bom. Você acha que isso é tudo, certo? Enquanto eu pensava em informá-lo sobre os presentes, Yun-sung começou a falar com urgência. Eu já sabia o que ele iria fazer. Ele iria me apresentar essa pessoa desconhecida. Em seu próprio ponto de vista, essa era a sua conquista, e ele queria exibi-la para mim, mas eu não pude deixar de me sentir um pouco amargurado. Na verdade, também temos algo novo. Não sei se você já ouviu falar do Deokigu, mas enquanto que Yeong-si estava fora, recrutei uma nova pessoa. Ah! Então esta é ela. Sim. Essa é Shuejin, que acabou de se juntar a Azul. A pessoa ao lado de Kim Il-sung era uma mulher segurando uma lança longa. O cabelo preso na parte de trás, juntamente com sua altura alta, de alguma forma me lembrava de um velho samurai. Ela tinha características distintas, mas parecia ter uma personalidade forte por algum motivo. Parece que ela realmente é. Eu sou Shuejin. Eu ouvi muito sobre você, vice-mestre da guilda Lei Kilong. Ah! Então você é Shuejin. Prazer em conhecê-la. Eu sou Kilong Lei. Sim. Parece que você é exatamente como eu vi. Estou ansiosa para trabalhar com você. Claro, eu imediatamente a avaliei com meu olho da mente. Nome, Shuejin. Título, Teimosia de Castle Rock, NT, assim como Revocation Castle Rock inglês mesmo. Idade, 25. Disposição, uma mulher inflexível de princípios. Classe, especialista em lança, heróico, refeito de classe. Aquisição de habilidades básicas de lança, refeito de classe. Aquisição de habilidades intermediárias de lança, refeito de classe. Aquisição de habilidades avançadas de lança, refeito de classe. Aquisição de habilidades avançadas de gerenciamento de poder mágico. Estatísticas, força, 75 potencial de crescimento, heróico ou superior. Agilidade, 82 potencial de crescimento, heróico ou superior. Vitalidade, 87 potencial de crescimento, heróico ou superior. Inteligência, 51 potencial de crescimento, heróico ou inferior. Resistência, 71 potencial de crescimento, heróico ou inferior. Sorte, 50 potencial de crescimento, heróico ou inferior. Magia, 60 potencial de crescimento, heróico ou inferior. Atributo, trabalhadora, lendário, visão geral. Nada se destaca, mas antes do potencial de crescimento, ela conhece os militares mais do que qualquer outra pessoa. Além disso, devido à influência de sua disposição e atributo, ela tem a capacidade de crescer ainda mais do que seu suposto potencial. Ela é um tipo de gênio diferente dos outros jogadores geniais que Lei Killion viu até agora. Não há nada que se destaque, minha bunda. Muitas pessoas viviam em Lindell, mas esta foi a primeira vez que vi alguém com essas estatísticas e níveis de talento, exceto pessoas no nível da Shaei-Ha. Claro, não havia estatísticas além da lendária, mas seu potencial já era enorme. Eu já sabia que ela era forte, apenas olhando suas estatísticas. Eram o heróico ou superior ou heróico ou inferior, e parecia injusto que eu tivesse ficado preso com estatísticas tão ruins. Eu acho que é minha primeira vez vendo você em Lindell. Claro, eu não vi todas as pessoas nesta vasta área. Ah, sim. Killiong-se está certo. Shuejin é de Castle Rock não Lindell. Devido às circunstâncias inevitáveis, ela deixou sua guilda anterior e fez conexões com Azul quando ela veio para Lindell. Castle Rock. Sim. Castle Rock não era uma cidade livre onde pessoas livres se ficavam. Era um território contido no Sacro Império. Como havia muitos campos de caça e masmorras que podiam ser usados nas redondezas, também ouvi dizer que algumas pessoas livres se estabeleceram ali.
Considerando que ficava um pouco mais ao sul e perto da Floresta dos Monstros, certamente não parecia um lugar ruim para se estabelecer. Claro, algumas desvantagens certamente existiam. Em primeiro lugar, como não era uma cidade livre, as taxas de impostos eram mais altas e havia muito mais restrições. Pessoas livres eram um tanto livres das leis imperiais, mas isso só se aplicava a áreas como Lindell. Entendo. Pensando bem, Marlionga era de Castle Rock. Eu senti que estava certo. De qualquer forma, não era da minha conta se ela vinha de Castle Rock ou Camp Rock, por falar nisso. O importante era que Kim Il-sung parecia ter conhecido Xue Jin desde a primeira linha do tempo, e até mesmo confiava um pouco nela. Seu título era Teimosia de Castle Rock, a disposição sendo mulher inflexível de princípios. Não importa em que ângulo eu tentasse vê-la, não achei que teríamos semelhança ou simpatia. Eu posso dizer que ela era simplesmente inflexível. Para trabalhar comigo, que joga princípios no lixo, não havia como ter uma boa química. No entanto, eu sabia que Kim Il-sung não saberia como eu estava me sentindo. Comecei a me sentir nervoso por algum motivo. Eu realmente não acho que somos compatíveis. Não foi apenas previsão, foi convicção. Sua disposição já havia explicado tudo para mim e não nos encaixaríamos bem juntos. Na verdade, Ye-jin ajudou com o trabalho que Kim Il-sung nos confiou. Assim. Entendo. Havia muito o que fazer, mas muito obrigado. Não. Eu apenas fiz o que tinha que fazer. Eu simplesmente lidei com isso de acordo com os documentos que você organizou. Ah. Obrigado. Ela é uma pessoa muito competente e gentil. Se você falar com ela, vai entender o que estou dizendo. Entendo. Ela também tem muito poder. Eu queria nomeá-la para uma posição-chave na guilda imediatamente, mas acho que é um assunto que requer o consentimento de Kim Il-sung, então está pendente. Ah. Eu pelo menos apreciei isso. Eu não tinha motivo para rejeitar sua nomeação, mas apreciei o fato de Il-sung respeitar minha autoridade. Mesmo assim. Não. A oferta é grande. Foi bom vê-la rejeitar a posição. Não podemos ser assim. Vamos voltar para a casa da guilda rapidamente. E Yeon também virão logo depois do trabalho. Sim. Sim, mestre. Como todos puderam ver, Kim Il-sung estava muito animado com a ideia de apresentar novos amigos a um grupo já existente. Embora ele estivesse evidentemente esperando por alguma cooperação entre nós dois, eu já podia prever aproximadamente como as coisas seriam de agora em diante. Para mim, que queria permanecer como a pessoa mais próxima de Il-sung, essa foi uma grande crise. Il-sung. Eu vou acreditar em você. Regressor Instruction capítulo 144. No caminho de volta para a casa da guilda, pudemos conversar sobre várias coisas. Quase sempre conversamos sobre o que tinha acontecido um com o outro, mas foi divertido no geral. No início, Jungayan olhou Xue Jin com cautela, mas imediatamente perdeu o interesse quando parecia que não havia conexão entre ela e eu. Meu único problema era: uma nova pessoa entrou. Meus pensamentos se repetiam enquanto eu continuava a observá-la. Em suma, minha reação inicial em relação a ela foi semelhante à da Jungayan. Park Deok-gu parecia respeitar muito Xue Jin, no entanto. Parecia que os dois haviam se aproximado enquanto eu estive fora. Claro, a conversa em si não era ruim. Ei, Ye-jin-se. Sim. O que você acha do nosso Ungnin? Ele parece ser tão sábio quanto eu vi. Na verdade, sempre tive curiosidade de saber quem conseguiu organizar tão bem as coisas. Sem Lei Killeon, teria demorado mais para a guilda se estabelecer. Sim, mestre. Eu pensei. Definitivamente não era uma coisa que pudesse ser resolvida por conta própria. Está exagerando. Eu não fiz isso sozinho. Isso foi possível por causa da ajuda de outras pessoas. Existem muitas pessoas talentosas dentro da Azul. Ter Kim Il-sung e Park Deok-gu conversando me fez sentir feliz. O fato de haver alguém que eu não conhecia doeu um pouco, mas cedi simplesmente porque viu quão feliz Kim Il-sung estava. Xue Jin ainda estava crescendo. Ela não mostrou todo o seu potencial ainda. No entanto, já havia chegado a esse ponto. Ela tinha muito mais espaço para crescer no futuro. Ela pode até ser capaz de crescer e ter um poder de nível de mestre da guilda no futuro, considerando seus atributos. Supondo que Kim Il-sung realmente veio da primeira linha do tempo e a conheceu antes, então certamente seria benéfico tê-la ao nosso lado.
A única coisa que eu tinha que focar era a posição que eu tomaria. Devo afastá-la ou aceitá-la? O último, é claro, era razoável. O fato de haver pessoas assim ajudaria a própria guilda. Se o reino do Kim Il-sung crescesse no futuro, ter membros competentes como ela certamente seria útil. Ela era conhecedora das artes literárias e marciais, e seus níveis de poder e talento estavam além do comum. Não havia razão para eu não aceitá-la. O problema era que minha influência seria reduzida. Até então, para mim, que monopolizava NT, controlar, fazer o monopólio de algo, ter exclusividade, o amor do Kim Il-sung, ter um rival repentino não me agradava. Embora seja muito difícil imaginar Kim Il-sung sendo louco por uma mulher. Ele provavelmente não seria assim. Claro, se colegas da primeira linha do tempo, como Xu Yejin, continuassem chegando, eu me preocupava que nosso Il-sung negligenciasse nosso partido já existente. Park Deok-gui no meu caso, que tinha estatísticas relativamente baixas, podemos ser deixados na poeira. Claro, se eu fosse pensar de outra forma, a divisão do poder seria necessária. Eu tive que rejeitar ter muito poder do meu lado. No entanto, tive que pensar que também era um pouco cedo. Mesmo se forças que poderiam me manter sob controle aparecessem após o reino do Kim Il-sung ter sido estabelecido, não seria tarde. Não havia espaço para se preocupar com princípios. Agora, era necessário um crescimento rápido. Claro, eram todas as ilusões do meu cérebro de que Xu Yejin iria me atacar. Devido à minha tendência de sempre pensar no pior, eu poderia prontamente pensar em várias soluções, caso algo acontecesse. Ainda assim, a disposição feliz do Kim Il-sung, que eu nunca tinha visto antes, continuou a me incomodar. Primeiro, vamos agir normalmente. Houve momentos em que se preocupar com o futuro poderia ser de grande ajuda, mas não era o caso agora. Uma pessoa inimaginavelmente forte se juntou ao nosso clã, e era certo que eu me sentisse feliz. Continuamos andando e logo a casa da Guilda Azul lentamente entrou em nosso campo de visão. Eu esperava ser bem-vindo até certo ponto, mas todos pareciam ocupados até agora. Parecia que a equipe da guilda estava trabalhando muito para preparar algo. O que poderia ser? Percebi imediatamente que era uma festa e me senti melhor. Sun Yeong, Keri e Lee Sang-hee, que eu não via há muito tempo, correram para mim e começaram a dizer olá. Bem-vindo de volta. Já faz um tempo, e ri. Ela não disse nada, mas olhou para mim em silêncio e disse olá. Yeong-si. Você finalmente está de volta. Sim. Yeong-si. Há quanto tempo? Sun Yeong me cumprimentou brilhantemente, por outro lado. Obrigado pelo seu trabalho árduo, vice-mestre da guilda. Obrigado. Lee Sang-hee. Até Lee Sang-hee me cumprimentou com respeito, junto com Kim Yeong, a gerente, e Park Jung-ji, da equipe administrativa. Vendo suas reações, percebi que eles conseguiram concluir com sucesso seu trabalho com facilidade. Depois de me cumprimentar, todos começaram a conversar com Jung-Yan, e a atmosfera tornou-se rapidamente barulhenta. Ao mesmo tempo, comida navegava pelo pátio da guilda. A pessoa que preparou tudo isso era óbvia. Il-sung. Esse bastardo entendeu claramente como empurrar e puxar. Embora toda a decepção não tenha ido embora, a festa de boas-vindas claramente a diminuiu até certo ponto. Agora eu me sentia como se realmente tivesse voltado para casa. Vendo minha reação, Kim Il-sung sorriu. Bem-vindo de volta, Yeong-si. Bem-vindo, vice-mestre da guilda. Obrigado pelo seu trabalho. E assim, a pequena festa começou. Havia muitas pessoas que ficavam levemente bêbadas, mas no geral, todos pareciam estar gostando. Se eu fosse pensar sobre isso, esta seria a primeira vez que eu poderia me divertir desde que entrei para Azul. Jung-Yan ainda estava grudada em mim, bebendo suco, e Park Deok-gu se ocupava andando e enfiando comida na boca. Claro, Wang Jeong-yeon estava ao lado dele. Era óbvio que os dois realmente se aproximaram, pois já agiam como um casal. Com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a ser vítimas de seu estado bêbados. Os funcionários da guilda não eram exceção à embriaguez. Hugo, você sabe como foi difícil. Na verdade, eu meio que fiquei ressentida com o vice-mestre da guilda. Você já passou por muita coisa, Mi-young-si. Ah, agora devo chamá-la de gerente Kim Mi-young. O que?
Eu só estava adiando sua consulta. Eu sei melhor o quanto Kim Mi-yeon tem sofrido. Vamos fazer a negociação salarial amanhã. Ah, você vai conseguir trabalhar com um tratamento melhor. Eu também vou manter seus filhos em mente. Ah, obrigado. Obrigado. Também não me esqueci de cuidar da minha equipe administrativa. Claro, Kim Mi-yeon, a melhor entre eles, foi imediatamente promovida, o que levou Park Jung-gi a olhar para ela com inveja. Eu sabia que tinha que cuidar dele até certo ponto também. É natural fazer isso. Ah, ouvi dizer que você recebeu muita ajuda da Xuejin. Sim. Ela é um pouco teimosa, mas ela é uma boa pessoa. A reputação dela é boa. Parece que ela era amada por muitas pessoas. Enquanto continuamos conversando, uma voz alta veio do lado. Youngmin. Experimente uma vez. Youngmin. Por favor, tente isso também, Ayansi. Sun Yeong e Park Deok-gu se aproximaram dessa forma, ambos trazendo pratos de comida deliciosa. É muito bom, Ki-yeong-si. Muito mais do que a comida que os restaurantes daqui vendem. Ah, é? Por favor, Ayansi. Sim. Obrigado. É realmente um gosto ótimo. O que ele tinha na mão era um ensopado simples servido em uma tigela pequena. Parecia um pouco diferente da comida chique que tinha sido servida até agora. Por seu serviço simples, eu sabia que não era o chefe da Azul que havia preparado isso. Embora o carne em pedaço grosso parecesse deliciosa, eu estava confiante de que ela não ultrapassaria o nível de comida que já havia comido. Eu não conseguia entender por que eles estavam se preocupando tanto com isso. Experimente rapidamente. Rapidamente. Bem. Não consegui para o entusiasmo de Park Deok-gu. Então, no momento em que peguei uma colherada, pensei que algo estava diferente. O sabor diferente instantaneamente me alertou. Não é delicioso. É delicioso. Não respondi a Park Deok-gu, mas minha reação disse tudo. Quem fez isso? Nosso mestre da guilda Anunciile e Sangrenin conseguiram. Ele foi até a cozinha e preparou, mas quem poderia imaginar? Simplesmente não derrete na boca. Realmente. Ah, é tão bom. E você, Ayan? É delicioso, Dedeokigu. Isto é muito bom. Havia um sentimento desconhecido de derrota na voz da Ayan. Você também sabe cozinhar, certo? Ah, isso. Sim. Eu aprendi um pouco. A reação dela traiu a insegurança que Jungayan sentia. Ela relutantemente foi para a cozinha, sua expressão facial semelhante a dito solta antes de ele entrar na estátua. Fiz uma nota mental para não experimentar nenhum dos pratos que Jungayan faria hoje. Todos na festa estavam em pares e curtindo a festa à sua maneira. O que se destacou foi Xuejin, que estava sentada sozinha. Enquanto ela mastigava calmamente a comida, decidi que seria melhor tentar falar com ela. Eu estava curioso para saber que tipo de pessoa ela era. Como Jungayan estava no meio de um desafio infinito, seria o momento certo para isso. Depois de pedir licença a Kim Mi-yeon, que expressou o desejo de conversar um pouco mais, vi Xuejin olhando em minha direção. O que você acha da Azul? Parece ser um bom lugar. Eu esperava isso pelos rumores, mas foi ainda melhor do que eu pensava. Ah! Especialmente quando o vice-mestre da guilda chegou, a atmosfera parece um pouco melhor. Não é assim sempre. Na verdade, esta é a primeira vez que pude desfrutar. Você pode ver o quanto os membros desta guilda confiam em seu mestre da guilda e vice-mestre. Ah! Eu também tive o tutorial com algumas pessoas, mas por causa de vários eventos depois de entrar no continente, nós nos separamos, então é definitivamente bom ver Azul assim. Embora ela estivesse comendo calmamente, suas palavras foram bastante sentimentais. Pensei na possibilidade de ela estar bêbada, mas certamente não parecia tão ruim para mim. Eu senti como se soubesse como sua primeira festa havia terminado e porque ela deixou Castle Rock e veio para cá. É assim que as pessoas vivem, em primeiro lugar. Parece especialmente que Sung-si realmente confia em Ki-yeong-si. Mesmo quando estávamos indo encontrar Ki-yeong-si, ele continuou falando sobre você. Ah! Achei que você não ria com frequência, mas isso foi um pouco inesperado. As palavras da Xuejin me surpreenderam. Eu percebi que tinha entendido mal a situação completamente. Olhando para Kim Sung, que ainda estava ocupado cozinhando com Lee Sang-hee,
Os cantos dos meus lábios subiram. Eu confiei em você, seu bastardo. Este foi o momento em que senti que minha lealdade ao meu regressor havia sido devidamente recompensada. Nenhuma confirmação foi necessária. Kim Sung confiou em mim, tanto quanto confiou nas pessoas com quem esteve da primeira vez. Regressor Instruction capítulo 145. Até recentemente, eu estava prestes a descartar a ideia de dar o grifo, mas ao chegar a um acordo com essa percepção, voltei a querer. Eu sabia que Kim Sung não era bom em se expressar, mas quem saberia que ele abrigava um sorriso tão brilhante? Muito bom. Honestamente, eu estava prestes a sentir pura decepção. Embora um ano fosse pouco tempo, eu tinha sofrido muito por Sung. Eu estava preocupado com o fato de meus esforços serem desconsiderados, mas parecia que não tinha nada com que me preocupar. Seria estranho se ele não retribuísse nenhum dos meus afetos. No entanto, eu conseguia entendê-lo até certo ponto. Claro, quando vi seu rosto sem expressão na primeira vez que nos encontramos no tutorial, tive que pensar que esse cara, que havia retornado por um motivo, havia abandonado sua humanidade, mas o poder da amizade derreteu suavemente seu coração congelado. Pensando bem, suas expressões haviam aumentado um pouco recentemente. No começo, esse cara sempre nos tratou de maneira profissional. A prova está no fato de que ainda conversamos formalmente. Embora ele tenha brincado um pouco conosco, fiquei ansioso porque parecia que a distância entre nós não estava diminuindo. Mas, pensando nisso no sentido lógico, nosso relacionamento estava realmente progredindo. Não é bom ser tão desumano. Entre um colega em crise e um mundo prestes a acabar, se Sung tivesse a chance de escolher, tudo o que eu queria era que ele escolhesse a primeira opção. Você tem que me salvar primeiro. Eu queria que ele me priorizasse também. Eu não tinha planos de deixá-lo. Depois de dar o melhor de minha lealdade, se ele dissesse sinto muito e escolhesse o mundo em vez de mim, seria como fazer todo o trabalho e ter outra pessoa levando todo o crédito. No entanto, parecia que tudo estava indo bem e Sung estava realmente se tornando carinhoso comigo. Por causa dessa compreensão maravilhosa, perdi o controle sobre minhas expressões. Xuejin percebeu isso e sorriu de volta. Você parece feliz. Eu não sabia como Sung pensava de mim. Ele geralmente não expressa bem suas emoções. É claro que ele tem uma opinião alta sobre você. Afinal, vocês são colegas. Penso nele mais como um amigo ou irmão do que como colega. Claro, não sei se Sung sente o mesmo, mas eu o considero assim de qualquer maneira. O mesmo vale para as outras pessoas que estão comigo na Azul. Ah! Na verdade, não posso dizer que estamos juntos há muito tempo, mas existe um vínculo que os membros do partido construímos. Ligação. Ouvi dizer que houve um problema em Castle Rock e você veio para cá. Posso perguntar o que aconteceu? Ah, isso é. Minha curiosidade sobre Xuejin voltou naturalmente depois de um tempo. No entanto, Yejin hesitou, como se não quisesse revelar o que havia acontecido. Enquanto ela gaguejava, eu sabia que não conseguiria arrancar nada dela. Isso não importava, no entanto. Terei que escrever uma carta para Ma Lionggai. Algo realmente cheirava suspeito. Sua relutância foi o suficiente para que minhas suspeitas aumentassem. Isso significava que ela havia cometido um erro ou enfrentado uma situação que queria esconder. O fato de ela ter escolhido uma guilda arriscada como a Azul também era estranho em si. Claro, Kim Sung teve que se mover para recrutá-la. Ainda assim, eu tinha que pensar que havia algo pelo qual ela se sentia culpada. E Sung ainda a teria aceitado apesar de saber disso. Isso significava que ele havia pensado que ela valeria a pena. Com isso, decidi imediatamente tentar descobrir. Não havia necessidade de ficar mais assustado. Eu poderia usar minhas conexões recém-formadas para esse tipo de situação. Se você não quiser contar, não precisa. Você não precisa ficar nervosa, pois isso não é um interrogatório. Eu li o perfil de você Xuejin lá em cima. É grandioso para nós que você tenha vindo para nossa guilda, já que tem sido tão ativa aqui. Você acabou de me elogiar. Parecia que eu era o único que não te deu as boas-vindas. Yejin-se, bem-vindo a Azul. Obrigado, vice-mestre da guilda. Bem. Isso marcou o fim da minha curta conversa com ela. Eu não teria que me preocupar com a divisão do poder agora. Provavelmente aconteceria depois de 1 ou 2 anos.
Eu simplesmente teria que continuamente lembrá-la de que eu ocupava uma posição mais elevada do que ela. Pouco depois de nos despedirmos, vejo Gaia se aproximando de mim. Ela estava segurando um prato com um prato original na mão. Não muito longe, pude ver Park Deok-gu e Sun Yeong escapando silenciosamente. A partir disso, deduzi que nunca deveria comer o que quer que Ayan tenha preparado. Enquanto eu tentava desviar o olhar, Jungayan finalmente me alcançou. Opa! Você gostaria de provar? Ah! Eu jogaria se necessário. No entanto, isso parecia algo pelo qual nem valia a pena jogar um dado. O resultado foi fixado, de qualquer maneira, então eu tive que mudar rapidamente de assunto. Você gostaria de ir para os Mercenários Vermelhos agora? O que? Já que a festa chegou ao fim, acho melhor dar o presente hoje. Sim. Já eram 10 da noite, e a atmosfera havia mudado significativamente. Foi um bom momento para apresentar o grifo ao nosso querido Unsung. O problema era que Jungayan parecia triste por ter seus esforços culinários ignorados. Considerando o fato de que ela mesma não tinha recebido nenhum presente meu, eu sabia que apenas concordar em dar uma mordida em sua comida faria feliz. Com isso em mente, imediatamente peguei uma colher próxima, peguei uma porção e engoli o mais rápido que pude. No entanto, o gosto ainda permanecia na minha boca. Porra! Fiquei preocupado com o que acabara de comer, mas não havia como escapar dessa situação. É delicioso. Ah! Vamos, então? Sim, claro. Embora Jungayan parecesse animada com a perspectiva de nossa fuga, estávamos fazendo isso por uma questão de negócios. Resumindo, devíamos recuperar nosso presente dos Mercenários Vermelhos. Já fazia muito tempo que eu não via Lindell em seu charme noturno. As ruas ainda estavam bastante animadas a esta hora. Achei que a segurança seria ruim, mas parece que me enganei. Claro, as favelas eram perigosas, mas as praças e áreas onde os edifícios da guilda foram encontrados eram tão seguras quanto as ruas durante o dia. Havia pérolas brilhantes que ficavam acesas até o amanhecer e havia mercadores que administravam mercados noturnos. Cada casa tinha sua luz acesa e, claro, a rede não era exceção. Eu fui e voltei por um curto período de tempo, mas não consegui chamar a rainha mercenária. Parei no estábulo por um tempo e saí com os itens que sobraram no armazém, assim como os grifos, e então os olhos de todos estavam focados em mim. Ponto de exclamação. Todos me olharam surpresos enquanto eu arrastava meus 2 grifos. Era como andar de carro estrangeiro no campo. Como havia apenas 4 grifos em Lindell, suas expressões de admiração eram naturais. Este é o presente que estou te dando, Yunsung. Yunsung não era diferente deles. Claro, ele poderia ter cavalgado o seu próprio muitas vezes na primeira linha do tempo, mas este foi um período diferente. Esses caras eram práticos e podiam ser usados em combate. O preto, que planejei presentear ele, parecia bastante afiado e carismático. Com muito solto era um homem que valorizava sua aparência, até seu grifo era bem cuidado. Os murmúrios ao meu redor logo ficaram mais altos, e as pessoas se aglomeraram ao meu redor para olhar mais de perto. Eu nunca teria imaginado receber olhares como esses na Terra. Eu me sentia desconfortável com o modo como seus olhares nunca me deixaram até que cheguei na casa da guilda, mas Jungayan continuou a olhar para eles com uma expressão de orgulho, como se para anunciar que eu era seu namorado. Por alguma razão, sinto vergonha. Ela até parecia estar gostando. Assim que voltamos, as pessoas que sem dúvida estavam nos procurando ficaram com uma expressão de surpresa. Youngmin, onde você esteve? Aquilo é. Na verdade, eu ia te contar sobre isso separadamente. Mas eu acho que agora é o momento perfeito. Também estamos em uma festa e acho muito adequado dar um presente. Oh! Ninguém odiava presentes. Staff da guilda não teve muito interesse, já supondo que eles não estivessem incluídos, mas obviamente, eu tinha presentes até para eles. Não pude preparar um presente para a equipe, então vendi coisas simples na capital. Oh! Mesmo que eu tenha dito assim, não foi um presente simples. O que eu lhes dei foram itens valiosos que foram tratados como marcas de luxo na capital. Havia conjuntos de canetas tinteiro e relógios para os homens, bem como conjuntos de cosméticos e bolsas para as mulheres. Embora fossem muito caros, não custavam nada em comparação com todo o dinheiro que ganhei. Claro, também tinha cartas manuscritas para todos eles.
Afinal, era certo que eu lhes desse lembranças pessoais. É assim que se mantém sua vida social. Simplesmente deixar alguém saber que você não o esqueceu já foi um grande impulso. Eu balancei a cabeça em aprovação quando Jungayan começou a distribuí-los um por um. Não estou discriminando, mas preparei um presente separado para os executivos, então espero que a equipe não fique triste. Claro, essas pessoas não tinham motivos para ficar tristes. Em primeiro lugar, os não combatentes se sentiriam felizes por terem recebido um presente. Deokegu obteve um escudo de sua última expedição, então essa espada. Obrigado. Oh. Os olhos de Park Deokegu, que haviam confirmado a função do item, estavam enormes. O peso pesado não o desconcertou. Ele deve ter ficado surpreso ao ver suas estatísticas. Essa foi uma reação natural. Afinal, aquele era um item considerado superior entre todos os de grau heróico. Grande espada do gigante, grau heróico. Agora, é uma grande espada feita de fragmentos de pequenas adagas usadas por gigantes, uma raça esquecida. Não há muitas pessoas que podem lidar com o trabalho do mestre Kaalas corretamente, mas você terá uma força destrutiva sinistra se puder lidar com esta espada larga pesada da maneira correta. Apenas possuí-lo aumentará sua força em 6. Não há outros complementos. Eu também preparei um colar de grau heróico para Lei Sangue e Jeongyeon-si. Obrigado. Obrigado, Kilyeong-si. Um colar com a bênção da deusa de Benigori, grau heróico. Este colar contém as bênçãos da deusa de Benigori. O cancelamento intermediário da maldição, a desintoxicação intermediária e a magia de cura avançada estão consagrados. Todas as estatísticas aumentarão em 1. Para o nossa pequena é uma adaga. Obrigado. A adaga de arremesso do arquimago Isaac, grau heróico, é uma adaga que tanto pode invocar quanto não invocar. Não se sabe de que caminho veio, mas alguns especialistas estão abertos à possibilidade de que esta adaga tenha cruzado outra dimensão. Ele contém vestígios de muitos anos. No verso, existem letras que não são reconhecíveis. A estatística de agilidade aumenta em 3. Para Eone, preparei um anel para você. Obrigado, Kilyeong-si. Aliança da Rainha Kalena, nível heróico. Era uma aliança de casamento que Kalena, a Rainha da Ruína, guardara por toda a vida. Este anel muito modesto descreve a personagem da Rainha Kalena melhor do que qualquer outra pessoa. Por meio das orações sinceras da Rainha Kalena, recebeu o poder divino. O efeito de todos os feitiços sagrados aumenta ligeiramente. Todos eles receberam itens especiais. Alguns receberam presentes do santuário, e alguns foram trazidos para cá depois que a guilda Yamato foi destruída. Aliás, além disso, tinha também a espada do vento do Intusolta e alguns itens usados pelos executivos, mas achei certo distribuí-los mais tarde. Depois que dei presentes a todos, apenas Kim Sung sobrou. Só de lembrar o fato de que eu costumava receber presentes dele alguns meses atrás parecia um absurdo. Nosso retornador definitivamente merecia seu presente. O presente que preparei para o nosso mestre da guilda azul é este grifo. Ah! Se ele percebeu que eu estava falando sobre ele, o grifo negro abriu amplamente suas asas negras. Kim Sung parecia atordoado, pois era óbvio que ele não estava acostumado a receber nada. A boca dele está quase rasgando. Eu sabia que ele gostaria do presente, mas nunca imaginei que ele demonstraria esse tipo de reação. Claro, parecia que ele estava tentando não sorrir. Mas apenas obter esse tipo de reação dele já parecia uma conquista por si só. O sorriso parecia estar planejando ficar preso em seu rosto por um tempo. Estou lhe oferecendo meu coração, seu bastardo. Poderia ser dito em um dos meus momentos de maior orgulho. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.